tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Lohan Castro, um canal pra você e sua família assistir ou comentando sobre séries e filmes. Hoje aqui a gente vai falar sobre o trailer que saiu da 6ª temporada de Elite. A gente vai analisar e criar teorias minhas e dos fãs. Enfim, essa temporada promete muita coisa, eles vão abordar vários novos temas e tramas que eles nunca colocaram em Elite, vão colocar agora. E minhas expectativas estão lá em cima. Vem comigo analisar o trailer e depois a gente parte para as teorias. Antes de eu começar a analisar o trailer, eu preciso que vocês me ajudem e se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho de notificação e deixando o like se você gostou do vídeo e compartilhar o vídeo com quem gosta da série Elite. Vem comigo agora analisar. O trailer começa com a Isadora na casa dela tendo uma crise de ansiedade. Eu sempre quis justiça. Dizendo que sempre quis justiça. E depois aparece ela no corredor de Las Encinas dizendo que ninguém nunca o deu. A justiça é que ela quer. E às vezes a gente só precisa prestar atenção pra ver que alguém tá pedindo ajuda. Da última vez que eu gostei de alguém, como eu gosto de você, eu fiz uma cagada enorme. O velório de Samuel. Eu não Gente. sei acreditar na minha sorte. Eu só fico aqui pensando. Gente, quando que tudo isso? vai Esse trailer tá muito com uma vibe muito triste. Todo mundo duvidando um do amor das pessoas. Eu melhoro. Um machista acabou de bater na namorada. Gente, que horror. É que parece que eu não posso confiar em ninguém. Filho, a gente não te via assim, tão desanimado desde a transição. Não, eu achei que a gente ia lutar pelo nosso amor. Gente, por que diabos o Carlos faz isso com o Tudo Patrick? é culpa sua, Patrick. Isso acabou, meninas. Pensei numa coisa que a gente pode fazer, mas seria bem pesado. Um plano Isso não é justiça, Isadora. E a pra justiça ajudar não é a pegar as provas dos garotos, né? Que estruparam Você tá morta. a Isadora. Eu tô com medo. Mas ficar sem respirar não é uma opção. Ela me enrolou aqui quando eu fui falar, que raiva. As feridas precisam ser fechadas. Porque senão não dá pra viver em paz. Pera aí, gente, é tudo muito rápido. Gente, eu nunca imaginei que eu ia me surpreender tanto assim com o trailer de Elite. As minhas expectativas agora estão lá em cima depois que eu assisti esse trailer, porque esse trailer tá muito bom e entregou tudo. E promete ser uma temporada muito boa essa temporada. O criador da série, Carlos Monteiro, disse que essas temporadas de Elite terão sim cenas de sexos, só que serão um pouquinho reduzidas. Não serão tão frequentes quanto estiveram na 4ª e na 5ª. Vão ser um pouquinho menos de cenas assim picantes, enfim. Agora vem comigo criar teorias e analisar isso tudo. E vale lembrar que é muito evidente, fica muito claro no trailer, que a trama, o enredo da personagem da Isadora vai ser muito importante pra toda a temporada no geral. Até porque o trailer começa com ela tendo umas crises ali de ansiedade na casa dela, né, desesperada. E, gente, ela fala que sempre quis justiça, mas ninguém nunca deu pra ela. Mas isso aí é continuação lá do que aconteceu na 5ª temporada no final. Que ela foi abusada por uns garotos e ela não teve justiça disso. Mas ela sempre quis ter. E agora, na 6ª temporada, parece que as meninas que entraram agora, né, as novatas no Colégio de Las Encinas, junto com as antigas que já estão desde a 5ª temporada, vão se juntar, né, vão se unir pra tentar desmascarar esses garotos, tentar incriminar eles pra pegar alguma prova, né, vão tentar de todas as formas fazerem justiça com as suas próprias mãos, já que a própria justiça não tá sendo feita, então elas vão fazer elas mesmas por elas mesmas. E é isso aí, é assim que a gente quer girl power, a gente quer empoderamento feminino, a gente quer as meninas unidas e é isso. Logo em seguida aparece uma nova personagem, a Sarah, onde ela diz ali que às vezes a gente precisa prestar atenção para ouvir quem tá pedindo ajuda, quem tá pedindo socorro. Aquilo ali eu acho que foi a forma que ela teve, né? Um ato dela pedir ajuda para as pessoas, porque ela realmente se identifica com aquela frase e outras pessoas também podem se identificar. Como a Ari, que aparece na cena seguinte passando mal, muito mal na casa dela, sentada numa cadeira. Enquanto ela vai falando isso, a Ari vai aparecendo e a Ari fala pro novo personagem, o Nico, que é um personagem trans que entrou pra essa temporada de Elite. E eu gostei pra caramba, porque é a primeira vez que Elite está abordando isso daí. E vamos ver como vai ser. E aí a Ari parece que vai ter um romance com ele. E ela começa a falar ali: a última vez que eu gostei tanto assim de alguém como eu tô gostando de você agora, eu acabei estragando tudo. Faz muito sentido e muito plausível isso que ela falou, porque ela vai se sentir culpada, porque foi o próprio pai dela que matou o namorado dela, o Samuel, né, lá no final da 5ª temporada, só que o pai dela já foi preso. Enfim, acredito eu que ela vai sofrer muito com a morte de Samuel, aquilo ali vai deixar ela muito afetada, enfim. E o começo dessa temporada vai ser a Ari no fundo do poço, assim como a própria atriz que interpreta ela disse numa entrevista. Acredito muito que ela vai se sentir bastante culpada por tudo que aconteceu com Samuel. E logo na cena seguinte a gente tem o Ivan e o Patrick.
se questionando um do amor do outro. E aí o Patrick começa a falar que ele não consegue acreditar na sorte que ele tem, né? A sorte que ele tem é ele ter o Ivan, né? Pra ele, enfim. E aí ele começa a falar que, não consigo acreditar na sorte que eu tenho. Eu fico aqui pensando, imaginando quando tudo isso vai acabar. E aí aparece uma cena deles dois se beijando na piscina e depois eles discutindo ao mesmo tempo. Gente, tá muito chocante isso aqui, hein? Calma lá. Na cena seguinte, a gente tem o casal de influenciadores digitais que vão morar num apartamento. E é o Raul e a Sarah. O Raul, ele não estuda lá em ensinas, mas a Sarah sim. Meio que a Sarah vai estar num relacionamento tóxico e abusivo. Então, ela vai sofrer violência doméstica, ele vai agredir ela, vai bater nela. Não precisa ser nenhum gênio pra ver aqui que ele é machista, que ele é um macho escroto, entendeu? Enfim. E ele fala assim pra ela, uma frase de machista que ele fala, tá? Quando você se comportar, eu melhoro. Enfim. E aí aparece depois a Mância no banheiro. E parece que a Sarah também tá ali. Ela começa a tirar a roupa. E a Mância começa a ver que nas costas delas, assim, tá cheio de marcas, cheio de machucado. Porque realmente ela tá sendo agredida pelo namorado dela. E eu acho que é aí que a Mância começa a querer ajudar ela nisso. Eu queria ter uma teoria que vai passar aqui nos cards. Vão lá assistir, porque eu disse que a Mância poderia fazer um trisal com eles, né? Se envolver num triângulo amoroso. Não chega a ser um trisal, nem um triângulo amoroso. Só um planozinho pra Mância poder conseguir ajudar a Sarah. E acabar que isso não vai dar muito certo pro lado da Mância. E a Mância pode acabar morrendo. O Raul pode acabar matando ela, porque a Sarah pode acabar gostando da Mância. Ambos, as duas, podem acabar uma se apaixonando pela outra. E o Raul não vai gostar nada disso. E vai acabar, talvez, tentando matar a Mância. Talvez consiga, talvez não. Não sei. É só uma teoria louca que eu criei. Depois a gente tem a Isadora, muito insegura, conversando com o novo personagem, o Didac, onde ela fala pra ele que parece que ela não consegue confiar em ninguém, que ela não pode confiar em ninguém, alguma coisa assim. Enfim, eu acredito que a Isadora vai sofrer muito, e o sofrimento dela, gente, nessa temporada vai ser o meu. Depois a gente tem a Isadora e o Ivan se encontrando, se batendo no corredor e tão se estranhando. Eles não são amiguinhos. Porque isso aqui eu acho que é muito plausível e muito compreensível. Porque dá pra entender isso que tá acontecendo aqui nessa cena. Porque como o Ivan estava num dia em que a Isadora foi abusada, em que os estrupadores da Isadora estavam fazendo aquilo com ela, eu não gosto nem de lembrar. Ai, gente. Enfim, ele tava lá, mas ele tava desmaiado no chão, então ele não tava vendo nada, mas obviamente que ele tava vendo as alucinações, enfim. Ele e o Felipe. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tava lá. E talvez a Isadora procure ele pra testemunhar contra os garotos. Talvez o Ivan até aceite, porque o Ivan é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim. Mas acho que ela não vai ser tão amiguinha assim do Ivan nessa temporada. Depois aparece um novo personagem, o Nico, e o pai dele dentro do carro. E ele começa a falar ali, o pai dele assim, ai, eu nunca te vi tão triste. Aí ele fala, desde a transição, porque como ele é um personagem trans, ele tá fazendo uma transição, né? Ele tá passando por isso. Depois, a gente tem uma cena muito confusa, onde a gente vê, parece que o Ivan tá traindo o Patrick com outro menino, com outra pessoa. Enfim, e a Patrick chega e pega no flagra e começa a falar ali pra ele, discute com ele. Eu achei que nós iríamos lutar um pelo outro, que a gente ia lutar um pelo amor do outro, enfim. E, gente, eu não entendo porque que o Carlos faz isso, porque diabos o Carlos faz isso. Eu não vou nem falar com o Carlos, ele já sabe até o que eu vou falar. Eu vou colocar ele dentro de uma caixa e vou enviar pra outro país. Enfim, aí conforme o Patrick vai falando isso, né, que achou que eles iam lutar pelo outro, o Ivan falou que pro Patrick, eu sinto que tudo isso é culpa sua, Patrick, né. E, gente, eu vou matar o Carlos. Eu infelizmente. Mas continuando, na cena seguinte a gente tem os dois todos felizinhos no jogo de futebol, assistindo o jogo de futebol do pai do Ivan, o Cruz, né, que é um jogador de futebol muito famoso, enfim, que ele é até bissexual, ele se assumiu lá na quinta temporada, mas não foi publicamente pra toda a mídia, porque isso daria um escândalo, e eu acho que agora, nesse jogo de futebol, ele vai se assumir, até porque nas arquibancadas tem umas pessoas segurando uma bandeira LGBT. Então acredito que é aí que ele se assume, talvez ele até sofra alguns ataques homofóbicos e acaba se machucando. Não sei. Na cena seguinte, a gente tem um homofóbico tacando assim uma garrafa no Ivan e no Patrick. Só que eles desviaram. Aí depois passa pra uma cena muito rápida, onde a gente vê um carro do lado e uma pessoa no chão, toda machucada, com a cara toda sangrando, né? E uma pessoa segurando ela. Acredito que aqui, essa pessoa que tá toda machucada no chão seja o Cruz. E a pessoa que tá segurando ele seja o Ivan, tá? Mas o que poderia ser isso aqui? Poderia ser um ataque homofóbico ou talvez ele poderia estar ajudando o Patrick e o Ivan a não sofrer nenhum tipo de preconceito. E aí ele vai acabar se machucando nessa ajuda que ele vai fazer, entendeu? E talvez isso cause até uma morte pra ele. Ambos os dois lados, as duas teorias. Bom, acredito eu que, tipo assim, depois que ele se assumir publicamente pra todo mundo que tá ali na arquibancada assistindo o jogo de futebol, depois que ele assumir a sexualidade dele, assumir que ele é bissexual, ele vai acabar sofrendo alguns ataques homofóbicos e isso pode causar uma morte pra ele.
tá? É uma teoria só, gente, calma. E aí, voltando pro trailer, na cena seguinte, a gente tem a Rocio, a Mncia e a Isadora. E acredito que a Ari e a Sarah também devem estar ali, mas não sei. E elas parecem estar planejando alguma coisa, algum plano para ajudar a Isadora a desmascarar esses garotos, a conseguir provas para incriminar eles, né? Pra mim, o plano delas é elas fazer uma festa, né, na casa da Isadora, na Isadora House, que vai ser mais explorada a casa dela nessa temporada. O plano delas é embebedar esses garotos e dar droga pra eles poderem confessar o que eles fizeram com a Isadora. E elas poderem ter a oportunidade de gravar a conversa deles com elas, confessando, né, e mostrar pra polícia e eles serem presos. Continuando. Na cena seguinte, a gente já tem a Ari botando fogo num carro. Eu não sei se faz parte do plano ou se tá fora de ordem. Mas a gente tem a Ari aqui tacando fogo num carro bem incendiária. Ah, e por que eu acho que aquilo é um plano das meninas? Porque a própria Rocio, a nova personagem, ela diz assim, há algo que a gente pode fazer, mas seria muito desagradável, muito pesado, entendeu? E acredito que é realmente que elas vão fazer justiça com as próprias mãos delas. Depois aparece a Isadora tendo um diálogo muito interessante, como de Dak, onde ele diz pra Isadora que vingança não é justiça. E a Isadora diz que a justiça não é justa. Eu achei muito forte, muito pesado, mas também gostei. Eu acho que aqui é porque o Didac tá muito preocupado com a Isadora. E o Didac, se eu não me engano, ele é um aluno que ele vai ser bolsista, vai se envolver com a Isadora. Não sei se vai ter algum tipo de relacionamento, romance, não sei, mas provavelmente deve rolar. Mas acredito que ele vai estar ajudando ela a procurar provas ou conseguir provas sobre os abusadores dela lá na quinta temporada, né? Que ela precisa de prova pra prender eles. Enfim, depois a gente tem a Ari e o Nico discutindo sobre alguma coisa. E a Ari tá com um copo de bebida assim na cara dele. Depois a gente tem os 3 meninos que abusaram da Isadora. O Hugo, o Xavier e o Alex. E eles meio que estão muito tensos ali. Eu acho que aqui nessa cena eles já sabem que a Isadora tá fazendo alguma coisa pra correr atrás de provas. Na cena seguinte a gente tem o Nico e a Ari tendo relações sexuais. E depois a gente tem a Mncia e a Sarah se beijando. E depois a gente tem o Alex, um dos abusadores da Isadora, indo lá e fazendo o quê? Ameaçar ela. Aí ele disse assim pra ela, você está morta. E aí ele joga ela, dá um empurrão nela assim, e ela cai nos braços das meninas, da Ari e da Mncia. E elas meio que protegem a Isadora. Gente, união, é isso aí que a gente quer. Na cena seguinte, a gente tem a própria Sarah indo procurar a Mncia na casa dela e abraçando a Mncia falando que está com medo, com muito medo. E aí eu acho que aqui ela foi procurar ajuda da Mncia sobre tudo que tá acontecendo com ela e o Raul, né? Que ela está num relacionamento tóxico e abusivo, né? Que ele é um escroto e eu não gosto dele. Continuando. E na outra cena a gente já tem a Ari falando para o Patrick que ficar sem respirar não é uma opção, né? Desistir da vida não é uma opção, entendeu? Pode ser essas duas pronúncias. Aí, conforme ela vai falando isso, aparece o Patrick e a Mncia lá atrás, chorando muito desesperado. O Patrick aqui tá muito mal. Eu acho que aqui é depois da morte do Cruz. Depois que já aconteceu a morte dele, ele vai ficar muito afetado com isso. Vai ficar muito triste. O Ivan talvez termine com ele. Se realmente foi esse o motivo dele morrer, porque ele ajudou o casal Patrick e Ivan a não sofrer preconceito lá, depois que acabou o jogo de futebol, e acabou se machucando e morreu. Se realmente foi isso, o Ivan vai querer culpar o Patrick por conta disso. E vai acabar que vai terminar o relacionamento deles. Não sei. É só uma teoria. E depois a gente tem o personagem da quinta temporada, o Bilal. Ele aparece entrando num lugar misterioso, onde a gente vê que a cara dele tá muito de surpresa. Tipo, ele viu aquilo ali e não era pra ele ter visto, entendeu? Mas não sei o que é o contexto dessa cena. Na cena seguinte, a gente tem a Isadora na casa dela, dando uma festa. E depois a gente tem várias pessoas gravando, assim, com o celular na mão, alguma coisa que tá acontecendo na festa da Isadora. Depois a gente vê o próprio Ivan chorando, desesperado, em plantos, tacando copos sobre a foto do seu pai. Eu acho que aqui é depois que o pai dele já morreu, ele vai procurar esquecer tudo que aconteceu, ter um conforto bebendo, tal e tal, enfim. E aí depois a gente tem uma cena também muito confusa, onde tem um tumulto de gente, parece que tá rolando uma briga, depois que acabou o jogo de futebol. E aí a gente vê ali o Patrick e o Ivan, né? O Ivan tá com a mão na cabeça, assim, tipo, muito surpreso com tudo que aconteceu, chocado, não sei. Enfim, mas parece que eles estão bem abatidos saindo do jogo de futebol, indo embora, né? Depois a gente tem a Mncia e o Raul. Lembra que eu disse que a Sarah foi lá procurar ela pra pedir ajuda? Então, acredito eu que a Mncia vai ter a brilhante ideia de se envolver no relacionamento deles e vai acabar que vai dar merda pra ela, porque a Sarah não tá gostando nada disso. Porque a Sarah tá olhando ali o Raul e a Mncia se pegar, parece que eles estão meio bêbados, meio drogados, não sei. E aí ela tá olhando meio com uma cara de trouxa, tipo, não tô gostando disso, isso não vai dar bom, entendeu? Depois a gente tem a Isadora dando um conselho pro Ivan, ajudando ele, porque aqui ele já tá muito mal, que eu acho que aqui o pai dele já tenha morrido, ou talvez ele já tenha terminado com o Patrick e tá muito mal com isso.
E a Isadora vai lá dar um conselho pra ele e começa a falar: as feridas precisam ser fechadas, porque senão a gente não consegue sobreviver. E aí vão aparecendo várias cenas confusas de um funeral, que parece ser um funeral de alguém que morreu muito famoso, porque tem repórteres ali, as mídias, né, tá gravando tudo pra registrar. Faz sentido o Cruz morrer, porque aí daria um grande escândalo pra mídia, um grande baque, né? Então acredito que talvez seja o pai do Ivan mesmo que vai morrer, o Cruz. Esse caixão é dele. Depois a gente tem o Patrick olhando na janela, e parece que ele tá no local onde tá acontecendo o funeral, e ele tá muito afetado com isso, muito triste. E ele está com um terno, tá? E depois a gente tem a Isadora deitada na cama dela, não conseguindo dormir, ou ela acabou de acordar, teve um pesadelo, algum sonho. Mas eu acho que o que aconteceu com ela na quinta temporada, e por ela ser abusada por aqueles garotos, acredito que ela vai ter vários sonhos, assim, pesadelos com isso, e não vai conseguir dormir. Vai ter muita crise, ataques de ansiedade, enfim, isso é muito ruim. E depois a gente tem outro tumulto depois do jogo de futebol, onde a gente vê o Ivan e o Patrick correndo. E depois o Bilal sendo atacado ali, ó, com alguém jogando uma garrafa assim de vidro nele. Acredito que seja alguém fazendo racismo com ele. Depois a gente tem o Ivan na casa da Isadora, com o microfone na mão. Parece que ele está fazendo um discurso, porque ele tá chorando muito, desesperado. E lá atrás parece que é um caixão que tem lá. E eu acho que aqui o pai dele já tenha morrido, e é por isso que ele tá ali fazendo um discurso na casa da Isadora. E depois, a cena do trailer que me pegou de surpresa, que eu não esperava, que foi o que me deixou com a cabeça explodindo de teorias. Eu acredito que isso aqui sejam duas coisas, tem duas possibilidades do que pode ser. Vamos lá. A gente vê o Cruz abrindo a porta da casa dele, antes dele morrer, e aí ele vê alguém pendurado no alto, né? Os pés da pessoa balançando, assim, o tênis. E a câmera faz um movimento assim que dá a entender que é uma pessoa que tá pendurada lá em cima, na porta da casa dele. E ele fica muito surpreso com o que ele tá vendo. Eu acho que ele tá muito tranquilo pra ser alguém morto, né? Pra ser alguém enforcado ali. Pode ser que seja algum boneco, alguma ameaça que fizeram pra ele por ele ter se assumido a ser bissexual. Ele acabou sofrendo esses ataques e vão ameaçar ele. E também tem a segunda teoria, de que pode ser o Patrick que se matou na porta da casa dele. Eu não quero acreditar nessa teoria, porque eu não quero que os blancos morrem, eu não quero que os irmãos Benjamins morrem, enfim. Mas infelizmente eu não mando no roteiro e eles não estão no elenco da 7ª temporada. A 7ª temporada já foi confirmada, vou falar em breve da 7ª temporada. Mas, gente, o foco aqui é na 6ª temporada, porque eu não queria que eles morressem. E todos os atores que interpretam os irmãos blancos disseram que queriam morrer. Menos a atriz que interpreta a Ari. A atriz que interpreta a Ari disse que gostaria de ver a Ari matando alguém. Ela disse, imagina a Ari matando alguém. Eu acredito que a Ari não vai morrer, mas tem a possibilidade do Patrick e da Mensah morrerem. Não sei. Depois aparece uma cena desesperadora da Mensah chorando no telefone, falando com alguém, não sei, pedindo ajuda, e de alguma merda que ela fez. E ela meio que tá ali desesperada, e eu acho que ela tá ligando pra Ari pra ajudar ela. E esse cabelo dela, esse look, me lembra muito de um story que ela postou um tempo atrás, quando ela tava gravando a 6ª temporada de Elite, onde ela tava dentro de um carro, junto com a Sarah. Acredito que talvez ela possa até atropelar o Ivan, mas não por querer, sem querer, entendeu? Talvez ela esteja descontrolada, talvez ela esteja consumida pelo álcool e também por drogas, né? Porque realmente isso acontece em Elite. Na cena seguinte, a gente vê a Ari colocando algo na bebida do Alex. Sim, um dos abusadores da Isadora. Acredito que o plano seja esse, envolver a Ari com ele, pra poder ele confessar o que ele e os amigos deles fizeram com a Isadora no final da 5ª temporada, pra poder elas poderem ter uma prova pra prender eles, né? E aqui, nessa cena que a Ari tá colocando a droga, eu acho que é aqui que ele confessa e bate o checkmate da temporada. E por que eu tô falando isso? Porque tem uma cena que a Isadora tá olhando assim lá pra baixo, a câmera dá a entender isso. Ela, a Rocio e a Mensah estão olhando lá pra baixo, e eu acho que elas estão olhando a Ari fazer a última parte do plano. E é aí que tudo dá certo, ou pode dar tudo errado. Não sei, eu quero muito que dê certo, porque eu quero muito que isso funcione na temporada. E depois a gente tem a Ari indo embora depois que colocou fogo no carro de alguém. Não sei se é o carro que atropelou o Ivan, que pode ter sido a Mensah. E foi assim que a Mensah ligou pra Ari pedindo ajuda pra ela não poder ser presa. Então a Ari foi lá e apagou qualquer prova que incriminasse sua irmã de ser presa, né? Agora eu quero falar um pouquinho das meninas, né? Principalmente da Isadora, porque a Isadora vai ser o foco principal dessa temporada. Ela, o Patrick e o Ivan vão carregar essa temporada nas costas, já é certo isso. Vai ter o acidente do Ivan, a gente não sabe ainda quem atropelou ele, mas eu tenho duas teorias que podem ser a Mensah ou algum dos meninos que abusaram da Isadora, né? Enfim, já eu chego lá nessa teoria. Primeiro, falar das meninas. As meninas, surgiu várias amizades, elas vão estar muito unidas nessa temporada. E a gente vê que surgiu uma amizade entre Isadora e Mensah, entre Ari e Isadora. Enfim, eu tô gostando muito, mas não sei como que vai ser isso aí, vamos ver.
Essa temporada vai ser uma temporada onde todas as meninas vão estar lutando pelo empoderamento feminino, né? Onde elas vão estar lutando uma pelas outras e contra a luta do preconceito, da injustiça e do machismo. Vamos lá, quem atropelou o Ivan? Quem atropelou o Ivan foi a Mensah depois de ter uma noite drogada, né? Junto com a Sarah e o Raul. E aí acabou que ela fez isso sem querer, não foi por querer. E a Ari vai lá para pagar todas as provas que poderiam incriminar sua irmã. Não sei. Tem essa teoria, mas tem a segunda teoria também de que, como o Ivan sabe tudo que aconteceu com a Isadora e ele estava lá e viu os meninos que abusaram da Isadora, provavelmente um deles vão querer calar a boca do Ivan para não ter prova e nem testemunhar contra eles, né, quando eles forem presos. Então eles vão querer calar a boca do Ivan, vão tentar matar ele e vai atropelar ele. Acredito que seja o Hugo e o Alex. Então por isso eles estão calando a boca do Ivan e acabou atropelando ele. Essas são duas teorias. Ou foi a Mensah, sem querer, ou foi um dos abusadores da Isadora que atropelou o Ivan. Porque a gente vê que o Ivan tá saindo de uma festa depois que ele brigou com o Patrick, depois que ele terminou com ele, alguma coisa assim. E aí alguém vem e atropela ele. A Isadora vai sofrer muito nessa temporada, por conta que ela foi abusada pelos meninos na 5ª temporada. E também vai ter muitas crises e ataques de ansiedade, porque ela está procurando por justiça, só que ela não consegue nada com isso, porque a polícia diz que ela não tem provas o suficiente, e ela precisa de provas, né? Então é aí que ela vai se reunir com as meninas, né? Vão se unir, união feminina, e aí elas começam a fazer um plano para poder conseguir provas contra esses meninos. E o enterro que tá acontecendo, talvez seja do Cruz, ou faz sentido ser do Cruz por conta de pessoas que estão ali gravando, né, os repórteres. Então faz sentido eles quererem registrar isso porque ele é um jogador de futebol muito famoso. Isso daria um escândalo pra mídia, né? Jogador de futebol morre após assumir sua sexualidade num jogo de futebol. Isso seria interessante de ver em Elite. Mas a gente precisa também pensar na possibilidade de que talvez seja o próprio Benjamin que morreu na cadeia, que ele tá preso, né? Que ele matou o Samuel, então ele tá preso. Enfim, e aí a Mensah tava recebendo essa notícia pelo telefone, por isso que ela chorou desesperada, entendeu? E talvez aí seja o enterro dele, por isso que o Patrick tá chorando também na janela. Morte, vida, recomeço. Temos esperanças de que no primeiro episódio da 6ª temporada de Elite, quem vai aparecer é o Omar e a Rebecca para terem uma despedida digna. Assim como o Felipe também. Não que o Felipe seja lá aquelas coisas, mas enfim, ele vai aparecer, vai dar uma festa, se despedir da Isadora e vai voltar pro seu país. No primeiro episódio. Apenas em um episódio para fechar o ciclo dos seus personagens que eles vão aparecer. Já o Omar e a Rebecca vão estar aí, né, decidindo aí no primeiro episódio o que vão fazer com as suas vidas depois da morte do Samuel. A família Blanco vai estar em crise, Laz Encina vai estar destabilizada, ninguém vai querer estudar lá. A mando do Benjamin chega uma nova diretora em Laz Encinas. Isso é só um rumor que tá rolando por aí, mas eu acredito que talvez seja verdade. E não é muito impossível disso acontecer, tem possibilidade. Até porque a gente viu a nova diretora conversando com a nova personagem da Sarah, né? É, gente. Essa temporada vai estar, gente, muito boa, porque tá prometendo abordar vários temas, várias tramas que Elite nunca abordou. Então vai ser interessante ver isso na temporada, tá? Eu já tô com minhas expectativas lá em cima, super ansioso pro dia 18 de novembro. Chega logo que eu quero ver lá dessa temporada. E é isso, a Netflix já entregou tudo nesse trailer. O trailer é bom. O trailer é muito... Gente, eu achei o começo do trailer, tipo assim, uma coisa muito madura. Não tem mais aquela vibe caótica que era os trailers da 5ª e da 4ª temporada de Elite, entendeu? E haters, pra finalizar o vídeo, vocês continuem vendo aí Elite falando porque vocês são muito idiota. Vocês só estão dando mais audiência pra poder a série ser renovada. E é isso aí. Continuem insistindo. Eu espero que gostem do vídeo, vai me dar muito trabalho pra editar, tá? Inscreva-se no meu canal pra me ajudar, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem gosta de Elite. Tchau, gente, espero que vocês gostem do vídeo.